Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quanta luz! Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos fazermos disponíveis e receptivos para os Teus ensinamentos, para o aprendizado, para a possibilidade de crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e protege todos aqueles em necessidades e dores diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo e por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá, amigos do Ideal Espírita. Estamos aqui para mais um estudo que vamos compartilhar com vocês. E vamos aqui na apresentação. Hoje nós trataremos do tema Nicodemos, algumas reencarnações antes de Cristo. É um tema bastante inédito, nós sabemos, que vamos tratar de um espírito bastante conhecido. E o seu nome é lembrado entre os espíritas como aquele fariseu que conversou com Jesus sobre reencarnação. Então, sempre que se cita, ou em grande parte das vezes que se fala sobre Nicodemos, no meio espírita, em estudos, em palestras, é em referência a essa passagem em que ele, fariseu, procura Jesus à noite para esclarecimentos. E ele é esclarecido por Jesus sobre a necessidade de nascer de novo. O nosso estudo de hoje se propõe a uma diferente visão de Nicodemos. Vamos procurar aqui ver algumas características desse espírito e
trazermos revelações sobre reencarnações anteriores à época do Cristo. Está aí também o ineditismo desse estudo. Então, vamos juntos aqui. Como que nós chegamos a essas informações sobre reencarnações do espírito Nicodemos? Nós já trouxemos em outras palestras a apresentação da pesquisa. Que pesquisa é essa? Uma pesquisa sobre reencarnação realizada por Aderlande Ferraz. Então, aqui nós temos esse texto que apresenta a pesquisa. Aderlande Ferraz, presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em Belo Horizonte, desenvolve um trabalho sério há alguns anos sobre reencarnação. Faz uma pesquisa utilizando-se criteriosamente dos recursos da mediunidade sob magnetismo e submete os resultados obtidos aos rigores científicos e aos postulados de Kardec. Ao caminhar em suas investigações, deparou-se com uma equipe de desencarnados de alto gabarito espiritual a orientarem seu trabalho, que percebeu fazer parte de um projeto maior da espiritualidade a serviço do Cristo e do Consolador prometido na Terra. A coordenadora espiritual desse trabalho de pesquisa sobre reencarnação é aquela que na Terra, em sua última reencarnação, foi Santa Teresinha de Lisieux, a pequena flor do Carmelo, santa e nomeada, dentre poucas, como doutora da Igreja. A ela e a sua equipe de devotados trabalhadores na seara de Jesus na Terra e em outras paragens, devemos as revelações contidas nesse esmerado trabalho desenvolvido por Aderlande, a quem a Santinha se refere como irmão querido de outros tempos. Então, aqui nós temos a apresentação desse trabalho realizado com todo critério, com todo cuidado por Aderlande Ferraz. E aqui é a nossa coordenadora, a coordenadora do trabalho de pesquisa sobre reencarnação, Santa Teresinha de Lisieux. Através dessa pesquisa é que foi possível saber de algumas reencarnações de Nicodemos. Essa pesquisa reencarnatória conduzida por Aderlande Ferraz. Então, sobre a reencarnação, o que diz o Livro dos Espíritos? Questão 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Pergunta Kardec. E a resposta: isso pode dar-se, sendo que o espírito, sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Na 218A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Ou seja, o espírito já nasce com ideias já consolidadas, pré-estabelecidas na sua intimidade? Então ele pergunta se não é quimérica essa teoria de ideias inatas. E a resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Quer dizer que os espíritos superiores aqui esclarecem que sim,
aquela bagagem de conhecimento adquirida em uma existência não se perde jamais. O espírito leva aquela bagagem de conhecimento para uma próxima reencarnação. E mesmo estando com a memória momentaneamente esquecida ali, ele vai ter sempre aquela intuição, aquela pendência, aquele pendor dessa bagagem que ele traz como espírito. E ele traz a intuição que vai lhe servir de progresso, de auxílio no progresso. Certo, gente? Então, o que a gente quer ressaltar aqui são as características, como ideias inatas e conhecimentos, que o mesmo espírito leva de uma reencarnação para outra. Para que a gente faça a análise de existências físicas de um espírito, existências essas identificadas, como no caso aqui, que nós vamos estudar algumas existências de Nicodemos, é preciso que a gente analise, então, os traços de personalidade, as ideias inatas e a continuidade de trabalhos de uma encarnação para outra. Aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: para identificarmos o mesmo espírito em encarnações diferentes, é preciso considerar esses tópicos, pois não é apenas uma revelação mediúnica, mas uma análise comparativa com bases doutrinárias. Então, essas referências, elas não são aleatórias porque alguém falou ou se ouviu falar. Houve a revelação, houveram essas revelações sobre essas personalidades do espírito Nicodemos, mas houve um critério para análise e uma possível confirmação dessas existências. E é bastante interessante porque as personalidades reveladas, elas estão registradas na história, como nós vamos ver aqui. Então, partimos desta questão. Quem foi Nicodemos antes de Cristo? Reencarnações de Nicodemos antes de Cristo, essas reveladas pela pesquisa. Antes de Cristo, no século IV, Eudemo de Rhodes. Eudemo de Rhodes. E antes de Cristo, no século II, Quinto Múcio Scaevola. E a nossa referência aqui, o nosso ponto central, Nicodemos no século I, que é a reencarnação em que esse espírito está reencarnado no mesmo tempo que Jesus e participa dos acontecimentos do trabalho de Jesus aqui na Terra. Então, quem foi Eudemo de Rhodes e quem foi Quinto Múcio Scaevola e quais são as características que nós podemos ver em comum com Nicodemos? Vamos lá. No Evangelho, com quem Jesus conversou demoradamente sobre reencarnação, foi o que já nós trouxemos no início, né? Nós encontramos no capítulo 3, versículo de 1 a 21, de João, o encontro de Nicodemos com Jesus. Então, foi com Nicodemos que Jesus conversou demoradamente sobre reencarnação. E aqui estão alguns versículos para que a gente recorde e conheça Nicodemos. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Então, nesse versículo 3, Jesus apresenta essa necessidade do nascer de novo para se ver o reino de Deus. E aí esse ponto em comum com um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Nicodemos, principais dos judeus. Então, Nicodemos era um fariseu, homem muito importante naquela época, naquele contexto da sociedade em que ele vivia. Ele era membro do Sinédrio, um profundo conhecedor da lei mosaica, homem sensato e capacitado para analisar questões religiosas e espirituais. Então, no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, que é Chico Xavier, como médium, ele apresenta dessa forma Nicodemos. Alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Então vejamos aqui que o comentário de Humberto de Campos sobre Nicodemos vem trazer para a gente uma visão muito sensata e diferente do que nós já ouvimos ou costumamos ouvir no meio espírita também, de Nicodemos apenas como um fariseu, e numa análise superficial, colocando-o na mesma condição dos outros fariseus à época de Jesus. E isso nos leva a um equívoco sobre a análise dessa personalidade. Ele não era apenas um fariseu, um senhor da lei. Ele tinha esse coração bem formado, dotes de inteligência e o mais importante que devemos destacar, um vivo interesse pelos elevados princípios do Messias. Ele reconhecia a autoridade espiritual de Jesus. E ele passa a ser um discípulo de Jesus também, como nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo, conhecendo Nicodemos. Essa outra passagem que nós vamos apresentar aqui vai mostrar um Nicodemos que não é muito observado para quem estuda o Evangelho ou a doutrina espírita. É um aspecto pouco explorado e muitas vezes nem é conhecido, que é a colocação de João no capítulo 7, versículos 45 e 53, a 53. Quem no Evangelho, ou melhor, no Evangelho, qual fariseu defendeu Jesus publicamente? Então, nós temos a defesa de Jesus no Sinédrio. Foi Nicodemos quem defendeu Jesus no Sinédrio. E esse é um fato que vale uma reflexão importante sobre esse espírito. Vamos lá aos versículos do capítulo 7. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Então, aqui o contexto era de um grupo de fariseus que, aguardando que os guardas trouxessem Jesus, quando os guardas não trazem Jesus e justificam que nunca homem algum falou assim, aqueles fariseus já respondem: também vós fostes enganados? Se referindo aqui a Jesus como um enganador, né? Eles estavam esperando, eles mandaram buscar Jesus. E eles dizem assim: creu nele, porventura, alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus?
mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Então vejamos aqui a posição dura dos fariseus em relação a Jesus e também já fazendo uma crítica às autoridades, se alguma das autoridades teria crido nele. E aí o versículo 50 diz o seguinte: Nicodemos, um deles, dos fariseus, autoridade, que antes fora ter com Jesus, então não era qualquer fariseu, é aquele que foi ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Olha que importante essa colocação de Nicodemos, como ele se revela aqui como um homem conhecedor da lei e como um homem justo, fazendo valer a lei. A nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examine e vê que da Galileia não surge profeta. Então são os fariseus ali daquele grupo fazendo uma crítica, né? Aquilo que Nicodemos colocou. Mas Nicodemos é perfeito na sua colocação. Ele era um homem da lei, ele conhecia a lei, ele era um homem capaz de julgamentos. E ele aplica a justiça corretamente. E aí depois cada um foi para a sua casa, né? Esse versículo indicando que cada um vai ficar de acordo com a sua própria consciência. Então vamos lá, as reencarnações de Nicodemos antes de Jesus. O que foi que a pesquisa mediúnica trouxe para nós? Que Nicodemos teve uma encarnação como filósofo na Grécia, no ano 370 ou 350 a.C., é a data de nascimento de Eudemo de Rhodes, na ilha de Rhodes, na Grécia. Foi um filósofo grego. Foi aluno predileto de Aristóteles. Sistematizou o legado filosófico de seu mestre e foi o primeiro historiador da matemática. Então, nós encontramos na história a existência de Eudemo de Rhodes, que foi indicado pela pesquisa como revelação, que foi uma das encarnações do espírito Nicodemos. Então, quem foi Eudemo de Rhodes? Esse filósofo grego. E não era qualquer um, porque foi aluno predileto de Aristóteles. Veja só, era geralmente considerado um dos mais brilhantes alunos de Aristóteles. Ele e Teofrasto de Lesbos eram regularmente chamados de discípulos de Aristóteles, mas seus companheiros, quer dizer, com uma intimidade maior com seu mestre, tanto o Teofrasto de Lesbos quanto Eudemo, que eram os mais próximos ali de Aristóteles. Embora Eudemo também tenha conduzido pesquisas originais, seu forte estava em sistematizar o legado filosófico de Aristóteles e em uma inteligente apresentação didática das ideias de seu professor. Então, esse filósofo, Eudemo de Rhodes, lá na Grécia, século IV a.C., foi aquele que sistematizou, quer dizer, organizou o conhecimento de Aristóteles e depois divulgou esse conhecimento. E era uma característica de Eudemo, porque ele também foi um historiador da matemática. Mas em relação a Aristóteles, o silogismo aristotélico, Teofrasto e Eudemo estavam preocupados com a relação entre julgamentos no mecanismo do silogismo e não com a relação dos conceitos de que são feitos. A função lógica da proposição
é gradualmente substituída pela função gramatical. Então, esse texto ele pode parecer mais complexo, e né? Para que a gente entenda o que é o silogismo aristotélico. Mas é uma maneira de analisar sentenças e verificar a lógica dessa sentença, se é verdade ou não o conteúdo. E o Eudemo de Rhodes, ele foi o primeiro historiador da matemática. Quer dizer, ele buscava o conhecimento produzido pelos matemáticos até então e sistematizava e organizava. Então, ele escreveu a história da aritmética, história da geometria, história da astronomia. Ele tem obras sobre física, a física de Eudemo, e obras originais dele mesmo, obras sobre a lógica, sobre o discurso, um trabalho geométrico chamado No Ângulo, história da teologia, vejamos aqui que interessante, onde discutiu as ideias babilônicas, egípcias e gregas sobre as origens do universo. Então, que maravilha, né? Que mente prodigiosa é essa de Eudemo de Rhodes, uma inteligência trabalhando diretamente com Aristóteles, organizando o seu conhecimento e divulgando para a posteridade, assim como o conteúdo da matemática produzida até então, e também passou pela questão das origens do universo. Esse foi Eudemo de Rhodes, o filósofo. Queremos aqui fazer uma consideração sobre a filosofia e as ciências. A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Isso quer dizer que antes de existirem as ciências separadas ou segmentadas, melhor dizendo, desculpa, todo o conhecimento científico era filosofia. Então, não existia uma separação. A matemática, a geografia ou a biologia. A filosofia era considerada é considerada a mãe de todos, porque tudo se discutia na filosofia. E é aqui que nós vamos procurar entender esse trabalho realizado por Eudemo de Rhodes, no sentido das ciências, e vamos relacionar com a ciência do direito, ou a filosofia jurídica. Quando ele estudava o silogismo aristotélico, isso se relaciona diretamente ao direito. O direito como se conhece hoje, né? Então, o direito é uma ciência. Tem o direito jurídico, o termo filosofia do direito, filosofia jurídica, e todo esse conhecimento organizado que nós temos hoje tem como referências Platão e Aristóteles. Então, nós vemos aí a participação de Eudemo de Rhodes na organização e sistematização do conhecimento, que são as bases da ciência jurídica, ou dessa filosofia do direito, que teve como base, que tem como referências Platão e Aristóteles. Vocês vão entender por que é importante, nessa análise dessa personalidade Eudemo de Rhodes, essa questão da sistematização, organização do conhecimento, do conteúdo de Aristóteles em relação à filosofia jurídica, ao direito e essa ciência. Muito bem. Cerca de 150 anos depois, Eudemo de Rhodes reencarna como Quinto Múcio Scaevola, Pontifex. Pontifex não é um sobrenome, é um cargo que essa personalidade exerceu ao fim da vida. Mas ele foi muito mais do que isso. Quinto Múcio Scaevola viveu 58 anos no século II a.C. Quem foi Quinto Múcio Scaevola? Foi considerado um dos mais importantes juristas romanos de sua época, estabelecendo o estudo do direito romano
como uma disciplina sistemática. Sobre o direito romano. A maior contribuição de Roma à cultura jurídica europeia, o surgimento de uma classe de juristas profissionais e de uma ciência do direito, por meio de um processo gradual de aplicação dos métodos da filosofia grega ao direito. Quinto Múcio Scaevola tentou aplicar ao ius civili o método derivado da dialética aristotélica. Estão percebendo aqui a influência da filosofia grega no direito romano? Então, como um dos mais importantes juristas, se não o mais importante jurista romano de sua época, Quinto Múcio Scaevola utilizava ou empregava esse método derivado da dialética aristotélica à produção da ciência do direito. Então, essa classe de juristas romanos teve uma grande contribuição ao que hoje nós podemos chamar de direito. Quem estuda direito sabe isso, está estudando Aristóteles, está estudando a filosofia grega e a dialética aristotélica. Então, aqui nós já percebemos uma continuidade de trabalhos de uma encarnação para a outra. Vamos refletir, meus amigos, sobre a questão das ideias inatas e da continuidade de trabalho. Eudemo de Rhodes, um dos alunos prediletos, podemos dizer assim, discípulo de Aristóteles, organizou e sistematizou seu conhecimento, o conteúdo de Aristóteles. 150 anos depois, esse espírito reencarna como Quinto Múcio Scaevola e vem a ser um dos mais importantes juristas romanos. E a atuação dele como romano, lá no Senado romano, foi bem intensa, né? Ele foi questor, tribuno, edil curul, pretor, cônsul. Então, ele fez, vamos dizer assim, toda a carreira do Senado romano, né? Quinto Múcio Scaevola. E ele vai ser pontífice máximo em 89 a.C., até a sua morte em 82. O que é ser o pontífice máximo? No tempo da República Romana, incumbia ao pontífice máximo nomear os flâmines maiores e as vestais, sobre as quais possuía poderes disciplinares, e ser o conselheiro e também, às vezes, o representante destas últimas. Então, quem estuda Roma, ou mesmo quem visitou, né, Roma já pôde ver o local onde viviam as virgens vestais, e que eram ali representantes, né, do Templo de Vesta. E o Pontífice Máximo era esse homem, era esse que tinha esse encargo de lidar com essas virgens que faziam as predições. Elas tinham um papel muito importante e nós vamos sugerir a leitura ou a busca na internet sobre o que a história registra sobre as virgens vestais. Então, o pontífice ele tinha que zelar pelos cultos religiosos de Roma. Olha aí, nós vemos mais uma vez, né, esse espírito ligado às questões religiosas e às questões sagradas também. Então, ele foi um jurista muito importante, ocupou os cargos de grande importância no Senado romano e terminou a sua carreira como pontífice, como esse religioso ou essa autoridade que lidava com a religião e com as vestais lá no Templo de Vesta. Então vamos, só um detalhe antes de continuarmos aqui. Quinto Múcio Scaevola foi assassinado, ele morre assassinado no ano 82 a.C. E nós não vamos aqui detalhar as circunstâncias, vamos sugerir também
a vocês que possam procurar essa história de Quinto Múcio Scaevola, é bem interessante. Bem, então vamos lá. Eudemo de Rhodes, o filósofo grego. Quinto Múcio Scaevola, o jurista romano. Ideias inatas, continuidade do trabalho. Produção de ciência, do silogismo ao direito jurídico. Nós vemos aí, né? Eudemo de Rhodes, Quinto Múcio Scaevola. Por meio de um processo gradual de aplicação dos métodos da filosofia grega ao direito. Então, estamos repetindo aqui que Quinto Múcio Scaevola aplica os métodos da filosofia grega. Métodos do próprio Eudemo de Rhodes. Criação, organização e sistematização de conhecimentos. No caso, o legado de Aristóteles e o direito jurídico, que tem como base a filosofia. Então, percebemos aqui as ideias inatas, continuando de uma encarnação para outra, e a continuidade dos trabalhos. Muito bem. Vamos, então, para a próxima reencarnação desse espírito. Cerca de 50 anos depois, Quinto Múcio Scaevola reencarna como Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos, o que a Wikipédia traz sobre ele? Membro do Sinédrio, mestre da lei, que, segundo o Evangelho de João, mostrou-se favorável a Jesus. Ele aparece 3 vezes nesse Evangelho. Na primeira, visita Jesus uma noite para ouvir seus ensinamentos, em João 3, 1 a 21. Na segunda, afirma a lei relativa à detenção de Jesus durante a festa dos tabernáculos, João 7, 45 e 51. E na terceira, que a gente não citou ainda, mas Nicodemos está registrado no Evangelho como aquele que, após a crucificação, ajuda José de Arimateia na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Nós encontramos esse fato em João, no capítulo 19, versículos 39 a 42. João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe, um dos principais, alta posição social, administrativa e religiosa. Conhecedor e estudioso da lei mosaica, era mestre. Importante membro do Sinédrio. Vamos recordar de 2 encarnações anteriores que nós acabamos de ver. Esse espírito continua numa posição administrativa e religiosa. Conhecedor e estudioso da lei, no caso era a lei mosaica, e ele era um importante membro do Sinédrio. Olha que interessante nós compararmos o Senado romano com o Sinédrio. A configuração do Senado e do Sinédrio são as mesmas dentro das sociedades que eles representavam. Então, no Senado e no Sinédrio, quem constituía essas instituições? Os patriarcas, os intelectuais, os juristas, os sacerdotes, os homens ricos da sociedade, os militares. Então, tanto o Senado como o Sinédrio, eles eram constituídos pelos representantes da sociedade, por esses homens, por essas autoridades. Então, Nicodemos, como Quinto Múcio Scaevola, fez parte do Senado. E ele vai repetir essa atuação no Sinédrio. Ele vai ser um homem da lei, que pratica a justiça, que tem condição de participar dos julgamentos. E também como mestre, ele é aquele e conhecedor da lei mosaica que também cuida das atividades religiosas daquele grupo, daquela sociedade. Quinto Múcio Scaevola fazia a mesma coisa como pontífice.
Então, a atividade fica clara, uma continuidade de trabalhos. Aí, Nicodemos era um homem muito influente no seu grupo e ele fazia os julgamentos, ele conhecia a lei. Tanto é que ele vai fazer a defesa de Jesus no sinédrio perante os seus pares, que é o que nós queremos destacar aqui no nosso estudo, Nicodemos como esse que fez a defesa de Jesus no sinédrio. Então, entenderam a relação de sinédrio e senado? A organização e a constituição praticamente a mesma? Muito bem. Então, com semelhanças entre senado e sinédrio, só para a gente reforçar. Como funcionava o senado romano, que é a atuação de Quinto Múcio Cévola? Era rigorosamente hierarquizado, constituía sob a República a magistratura suprema, controlava a justiça, as finanças públicas, as questões religiosas, dirigia a política externa, incluindo a componente militar. E como funcionava o sinédrio, que é a atuação de Nicodemos? Era considerado um tribunal com poderes criminais, políticos e religiosos. Lá era determinado como seriam os cultos religiosos. Tanto é que os fariseus que julgaram e condenaram Jesus eram aqueles principais do sinédrio. Foi no sinédrio que Jesus foi condenado. Mas Nicodemos era um fariseu diferente. Ele tinha os poderes, ele tinha o conhecimento, a autoridade, aquele destaque, aquele peso dentro do sinédrio, mas ele não combate Jesus. Pelo contrário. Quinto Múcio Cévola, Nicodemos. Como principal dos sacerdotes, tinha conhecimento profundo da lei mosaica, Torá, Talmud. Como escriba, Nicodemos estudava, interpretava e ensinava a lei. Tanto é que no diálogo de Jesus e Nicodemos, no versículo 10, Jesus afirma que ele é mestre. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Está em João, capítulo 3, versículo 10. Nicodemos demonstra intimidade com a lei. Ele diz assim: a nossa lei. E usa a lei para defender Jesus. De novo, o versículo 50, em que ele defende Jesus. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Está em João, no capítulo 7. Olha que clareza a posição de Nicodemos, atuando ali na defesa de Jesus e atuando de acordo com a lei. Era um profundo conhecedor da lei. Podemos dizer que Nicodemos aqui estava sendo um jurista, como foi Quinto Múcio Cévola? Acreditamos que sim, que esse espírito está utilizando a sua bagagem espiritual e atuando da mesma forma. Nicodemos advoga em favor de Jesus. Aí vemos o importante jurista Múcio Cévola. E no trabalho de Múcio Cévola vemos a continuidade de Eudemo de Rhodes, o filósofo que sistematizou o método aristotélico que veio a ser a base da ciência jurídica. Vamos ver aqui que o critério para análise de encarnações de um mesmo espírito está nos levando a uma ideia mais clara. Entendemos que essas evidências
confirmam a reencarnação do mesmo espírito. Então, aqui é o ponto em que nós trazemos nesse estudo hoje 2 encarnações anteriores do espírito Nicodemos, não apenas por uma revelação mediúnica, mas pelo estudo dessa personalidade, pela comparação da atuação desse espírito numa reencarnação, em outra e depois em outra. É a comparação das 3 reencarnações que nos leva a essa confirmação de que se trata do mesmo espírito. Então, na nossa conclusão, gente, diante dessas revelações e do trabalho comparativo das reencarnações, de acordo com o que nos ensina a codificação espírita, podemos inferir que estão presentes as mesmas ideias e a continuidade de trabalhos de uma encarnação para outra de Nicodemos. Tendo ele consolidado em seu espírito a bagagem do filósofo, o inteligente discípulo de Aristóteles, Eudemo de Rhodes, e a justiça do homem da lei e pontífice religioso, o senador Quinto Múcio Scaevola. E na encarnação à época de Jesus, vemos um ponto alto de sua trajetória como espírito aqui na Terra, que, pela sua defesa de Jesus perante o Sinédrio e pelos cuidados dados ao seu sepultamento, assim como a um rei, vemos o fiel seguidor, trabalhador e discípulo de Jesus. Então é esse o conteúdo do nosso trabalho de hoje, trazendo mais uma parte que nos é possível avançar no conhecimento através do conteúdo trazido pela pesquisa realizada pelo Aderlan de Ferraz e com a base segura da codificação kardeciana. Agradecemos a todos, que o Mestre Jesus possa nos dar bom ânimo para que continuemos no caminho da busca pelo conhecimento, a busca pela verdade e, sobretudo, a vivência do Evangelho de amor, do Evangelho do Mestre. Agradecemos a todos e até uma próxima.